tá com o emocional fortalecido para não desistir do que a gente tem que fazer, das lutas que a gente tem que ter, e tá com o corpo físico mesmo bem, para não sentir dor o tempo todo. Uma das coisas que mais eu tenho observado nas coisas que eu tenho feito aqui no Instagram, nos desafios e tudo mais, é que nossa população com posturas que são posturas simples, muito simples, estão sentindo muita dor, não estão conseguindo ficar em posturas que são a base da base. O corpo tá falando. Dor, né, é um sinalizador, eu sempre falo isso, de que é um sinalizador do espírito. Então, se o corpo é a morada do espírito, o corpo, uma dor do corpo está sinalizando, né, uma sinalização do nosso espírito dizendo que nossa vida não está em equilíbrio. E se a prática de Kemetic Yoga eu vejo como um meio desse diálogo, né, de escutar melhor o que o espírito está falando, porque a gente está justamente olhando para esse corpo, escutando o que é que ele precisa. Então, se de um lado a yoga tem esse lugar de preparar o corpo para ser esse guerreiro pacífico, e isso então diminui a chance de genocídio, porque nós ficamos mais conectados em como está no mundo de uma forma muito mais ligada, né? Sem deixar se enganar por algumas coisas, como por exemplo, eu vejo muito na nossa população um índice de alcoolismo enorme, e isso assim, entendo o porquê, é muita dor, mas a gente hoje tem uma yoga mesmo que acalma nossa mente. Se vocês verem, eu posso até repostar, na última iniciação eu tenho o depoimento de 2 pessoas que deixaram de beber, né? Uma delas passou a beber durante a pandemia e uma outra dela bebia mesmo, falava, não, pra mim era uma coisa automática, todo mundo bebia, então tô bebendo também. E deixaram de beber com a Kemetic Yoga. Alcoolismo não é só quando a pessoa já está em um estado completamente impossibilitada de fazer coisas agressivas. A gente tem que ver essa cultura do beber automaticamente como uma coisa que tem que se tomar com muito cuidado. E quando eu digo isso, não é, Ana, então não pode beber nunca? Pode. Pode ser uma coisa que, se a gente tem a consciência que naquele momento eu estou tendo um momento recreativo, sabendo que como consequência células do meu corpo estão morrendo, porque isso não tem jeito, vai acontecer. Então nesse momento pontualmente eu vou beber e depois eu vou fazer alguma coisa para restaurar. Então esses marketings todos, a gente tem que ter essa atenção de que de novo, formas de genocídio. Nutricídio. Vão ver, né? É impressionante como as coisas que não prestam para o nosso organismo são baratas. Agora, fruta, verdura, todas essas coisas se tornam caras. Então, hoje em dia, a gente tem pretas que ensinam a plantar em casa, plantar em ambiente pequeno, plantar em apartamento. Então, o que é que a gente está fazendo? Com o que a gente está dedicando nosso tempo? Tudo isso é um pull, né? E a longevidade, né? O outro aspecto que eu entendo que a yoga pode ajudar, o segundo e depois eu falo do terceiro, ajudar nesse processo de diminuição de mortes, é que longevidade é o quê? Esse tempo que a gente vai viver. E como a yoga reduz estresse, reduz ansiedade, isso significa que de fato, e já é comprovado, de que ela pode determinar, tá? Que ao invés de você viver 98 anos, se você começa a fazer práticas regulares, talvez você viva 100 por causa disso. Mas tem que começar hoje, sabe? Tem que começar agora, não dá para quando estiver lá na ponta fazer alguma coisa. Então, assim, isso é muito forte, isso é essencial. Imagina que então a gente tem essa questão de poder aumentar a nossa longevidade, significa a nossa população podendo viver mais. E finalmente, quando a gente fala também de Kemetic Yoga, tem muito que entender que não é só uma prática de tapete, mas é uma filosofia, né? Uma filosofia de como está no mundo. E por que isso é importante quando a gente fala de genocídio? Gente, muitas pessoas do nosso povo foram, de repente, não tiveram, né, uma base de criação sobre como decidir as coisas no mundo. Às vezes os pais não estavam em casa para poder estar dando essa atenção. Minha mãe, por exemplo, meu pai morreu quando eu tinha 4 anos. Minha mãe
criou a gente de uma forma que eu digo excelente, mas ela não estava em casa mais o tempo todo para dar pra gente critérios de decisão. E é o que eu sempre digo também, não existe um momento que as pessoas chegam e falam: filhos, venham cá, vamos ter um jantar. Porque deixa eu dizer pra você, o mundo é muito esquisito, é muito confuso, e você tem que ter uma base de decisão para viver em equilíbrio. Então vamos ter essa conversa. Se alguém teve essa conversa aí com os pais, com as mães, me digam, porque eu vou adorar saber, porque eu nunca ouvi dessa conversa. Então, nós ficamos suscetíveis a decidir as coisas na tentativa-erro. E uma das formas de não errar é seguir a maioria. E o que a maioria está fazendo é seguindo a mídia. E o que a mídia está fazendo é ferrando com a gente, né? É colocando a gente para ter valores que não nos levam ao equilíbrio. E a base da cultura de Kemet, quando a gente fala da cultura de Egito, é o quê? É a gente preservar o equilíbrio da nossa Ma'at, a gente preservar a nossa verdade, a gente preservar nossos corpos em harmonia. E isso pode, deve, e para mim e para as pessoas que praticam comigo, cada vez mais tem sido o critério de tomar todas as decisões da vida. Para tudo. Eu vou beber o que está nesse copo. Isso vai me dar equilíbrio? Né? Eu também falo para eles assim, vocês também podem sempre te perguntar, é Enkidu de Aseneb, né? Vai me dar vida, prosperidade ou saúde? Então, se não vai me dar Enkidu de Aseneb, eu não vou beber. Esse lugar que estão me chamando para ir, é um lugar que vai me dar equilíbrio, vai elevar minha energia vital? Se não vai elevar minha energia vital, não vai preservar minha Ma'at, não é Enkidu de Aseneb, então eu não vou. Esse relacionamento que eu estou, né, as pessoas com quem eu ando, elas são Enkidu de Aseneb, se forem, ficam, se não forem, tchau, porque o tempo de vida é muito curto. Então, a yoga, né, nos dá esse critério de vida, de tomada de decisões. Espera aí que o bichinho aqui se afogou no copo, já era aqui. Nos dá então esses critérios mesmo muito objetivos de tomada de decisão para ficar muito esperto do que é que presta para nosso corpo e do que é que não presta, sem ter essa dúvida, né? E sem precisar dos critérios externos. Então nós temos os nossos critérios internos. E a grande beleza de serem critérios internos, eu digo internos porque o seu corpo vai falar o que é que está me equilibrando. Ah, não está me equilibrando. Ok, eu não preciso de referência de mídia, eu não preciso ficar seguindo o que a maioria está fazendo. O meu corpo vai me dizer se é equilíbrio ou não. E a grande questão é que quando a gente olha para o nosso corpo, né, a gente olha para dentro, a gente está olhando para trás. Porque se nós pensamos que no nosso corpo tem todos os corpos que vieram antes, são os corpos de nós, né, energias de nossos ancestrais que estão mostrando pra gente o que é que vai nos dar equilíbrio. Então esse processo de yoga é um processo muito forte de Sankofa. Quando a gente olha para dentro, a gente também está olhando para trás, e são então nossos ancestrais que estão nos ajudando a decidir os nossos caminhos quando a gente olha para o equilíbrio do corpo. Então olha a força que é isso.